Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Hoje recebendo Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que responde a Carol. Rima e talvez seja a solução. Carol, eu penso que os partidos e a esquerda não estão imunes a o que são os preconceitos, o que são as formas através das quais a opressão se instalou no Brasil. Também são formas que têm uma dimensão cultural. Então, ao se filiar ao PSOL, ao se filiar ao PT, ao se filiar ao PCdoB, você não deixa automaticamente de ser machista, de ser racista, de ser homofóbico, né? O que a gente busca construir dentro dessas organizações também são outras formas de vida, são outras formas de relações sociais. Mas não é fácil, porque tudo isso está dentro da gente, né? E é uma luta permanente para ir superando também, para construir no hoje os homens e as mulheres do amanhã. E não é uma coisa fácil. Então eu acho que, claro, o PSOL, como a esquerda em geral, tem muito ainda a evoluir, tem muito a melhorar no quesito que você pergunta, que diz respeito à representatividade. Como disse o Juca, é o único partido na Câmara que tem 50% de mulheres, 50% de homens, tem 30% de negros e negras, também o maior percentual da Câmara dos Deputados. Acho que isso diz alguma coisa, diz sobre um partido que tem investido financeira e politicamente também nesses segmentos. Mas é claro que a gente pode fazer mais. Eu acho que você perguntou sobre os erros. Eu acho que o pessoal pode buscar um processo de empoderamento dentro do partido e também nos processos eleitorais ainda maior, ainda mais forte. A gente está tentando quebrar a cabeça para pensar como faz isso já no processo eleitoral de 2020, bolando estratégias que possam fortalecer candidaturas de negros e negras e de mulheres. O impacto disso nas eleições passadas já foi muito positivo. A gente destinou os recursos que a lei manda, em alguns casos até mais do que os 30% que são exigidos, por exemplo, para as candidaturas de mulheres, e teve resultado. Quer dizer, o resultado do PSOL não foi só ter alcançado a cláusula de barreira com folga, ao contrário de outros partidos tradicionais da política brasileira que não conseguiram alcançar, mas foi alcançar aquilo que a gente queria, que era ter uma bancada com muitas mulheres, muitos negros e muitas negras. Acho que é possível a gente melhorar, acho que é possível avançar, mas também acho que a gente tem feito mais do que a maioria dos partidos da esquerda brasileira. Mas você acha o Douglas Belchior tem razão nessa afirmação dele, de que houve mais financiamento para candidaturas brancas do que negras? Na verdade, Juca, nós, no caso de São Paulo e dos estados onde a gente já tinha deputados e deputadas federais com mandato, que era o caso de São Paulo, nós tínhamos o Ivan Valente e a Luísa Erundina, nós fizemos uma estratégia que era dobrar a bancada de 5 para 10. Bom, você começa dobrando a bancada de 5 para 10, reelegendo aqueles que já têm mandato. Claro. Então você precisa reeleger os 5 que tinham mandato e eleger mais 5. Então, aqueles deputados e deputadas que já tinham mandato receberam um aporte financeiro maior para garantir a sua reeleição. Tá. Então, isso que alguns companheiros entenderam como um benefício, um privilégio, mas isso, do ponto de vista da estratégia partidária, faz foi todo sentido. Muito acertado. Não, sem dúvida. Se no lugar do Ivan e da Erundina fossem 2 deputados negros, teria sido outro fenômeno, claro. Nós teríamos colocado mais dinheiro em candidaturas negras do que em candidaturas brancas, no caso de São Paulo. Mas os 2 deputados que nós tínhamos aqui, o Ivan e a Erundina, como vocês sabem, são brancos, sim, e acabaram recebendo esse aporte financeiro maior. Isso, no caso aqui específico de São Paulo, gerou uma distorção. Mas já não vai gerar, por exemplo, nas próximas eleições. Sim, porque a gente usar a mesma estratégia, negros, porque agora temos não só candidatos, como mandatos de negros e negras. Então a tendência é que isso vá gradualmente se reequilibrando. Tá, beleza. Débora. As estratégias, a gente tem, eu imagino, né, eu acho que é a leitura que se faz, que em 2020 nós teremos mais ou menos o que pode acontecer em 2022, né? Então, a depender dos resultados das eleições de 2000, é porque as vidas acontecem nas cidades, né? Então, a depender do que a gente conseguir em 2020, nós teremos aí 2022 mais ou menos um panorama do que a gente vai enfrentar em 2022. Tendo isso, né, como dinâmica, qual é o papel que você entende, o papel do Lula, né, nesse período, né? A gente tem agora o Lula, que nós entendemos que era um preso político, né, que hoje, por conta da Vaza Jato e tudo que despontou, aí talvez não com os resultados que nós gostaríamos, né, até por conta de todas os crimes que foram cometidos, né, que está mais do que demonstrado, a gente não consegue ter um resultado melhor. Qual o papel que você entende do Lula nesse período de um ano que a gente tem até as eleições de 2020 e até 2022?
Desde que o Lula foi libertado, a gente tem sido muito perguntado sobre isso, Débora. Você pode imaginar, pelo engajamento que o pessoal teve na campanha pela libertação do Lula, por ter sido o primeiro partido a ter apresentado a sua perspectiva de que o Lula era um preso político. Então, claro, muita gente tem nos perguntado o papel do Lula nessa conjuntura, e é um papel importante. Mas eu estou entre aqueles que acham que o Lula é um reforço importante. Eu não acho que o Lula resolve os problemas da esquerda, ele não tem a capacidade, apesar de ser um quadro político extraordinário, de resolver uma série de problemas que estão colocados para a esquerda brasileira, que são problemas de ordem estratégica, ou seja, a esquerda brasileira, como eu defendo, precisa se reinventar em muitos aspectos para poder voltar a tocar o coração do povo brasileiro. O Lula é um reforço. Eu tenho brincado que o Lula é um craque que volta para o time da oposição. Ou seja, a oposição estava jogando desfalcada e a volta do Lula reforça o time da oposição. Mas o Lula não é o técnico. Ele não deve dizer quando a oposição avança, quando a oposição recua, quando a oposição vai mais para a esquerda ou quando a oposição vai mais para a direita. Ele pode dizer isso para o partido dele, que é o Partido dos Trabalhadores, mas não tem a legitimidade, digamos, para dizer isso para toda a oposição. Com a oposição, nós temos que fazer isso conversando, dialogando e encontrando os pontos de consenso e sabendo conviver com as divergências. Há divergências importantes na oposição. Há setores da oposição que, por exemplo, acham que é possível encontrar na centro-direita aliados para pensar uma saída para a crise que o Brasil vive. Nós do PSOL não acreditamos nisso. Então é claro que se nós não acreditamos nisso, nós vamos brigar mais com o Rodrigo Maia do que outros partidos da oposição, que convivem muito bem com o Rodrigo Maia. É uma diferença importante, mas é possível conviver com essa diferença para lutar contra o Bolsonaro? Sem dúvida é possível conviver com essa diferença. Para construir um projeto comum, por exemplo, para 2022, mais difícil. Então, o Lula que sai da prisão, me parece que é um Lula muito disposto a enfrentar o Bolsonaro e, desse ponto de vista, um grande aliado, um grande reforço que a oposição ganha. Mas, claro, representa um projeto político, representa uma perspectiva da esquerda, que não é toda a esquerda brasileira, ele representa a perspectiva do Partido dos Trabalhadores, que é uma perspectiva muito importante. Claro, vocês imaginem o que significa para a esquerda brasileira um PT desorientado, um PT sem uma orientação clara do que quer. Então, é muito bom que o PT saiba o que quer da vida, é muito bom que o PT tenha o Lula de volta entre os seus quadros para fazer política no dia a dia. Então, eu acho que é um grande reforço, mas a gente não vê o Lula como técnico do time. Eu te ouvindo falar, eu fico absolutamente tentado a fazer uma provocação e dizer para você o seguinte: não adianta não vem não com essa conversa, porque vocês são linha auxiliar do PT, sim, tá? Um puxadinho, e vem com essa conversa, pensa que na hora H, não me engana. É duro, né? Porque por mais clara que seja essa posição... É incrível, Juca. A gente estava conversando sobre isso aqui antes do programa começar, porque há quem ache que a gente é muito pouco lulista e muito pouco petista, que tem que reconhecer mais os avanços, que tem que ser mais comprometido com o papel histórico do PT. E tem muita gente que acha o contrário, que nós estamos excessivamente comprometidos com a unidade da esquerda. Então, a gente não dá para agradar todo mundo, mas a medida exata é a medida, eu acho, que tem a ver com os nossos propósitos históricos. A gente realmente acha que é possível virar essa página não só do bolsonarismo, como pensar um projeto de superação do capitalismo no Brasil. Mas isso transcende a questão da política, né, Juliano? É muito difícil você se livrar de certos rótulos que são pespegados e que são repetidos invariavelmente pelos adversários, e aí você, por mais clara que seja a tua atuação, não cola. Carol. Bom, Juliano, recentemente, a gente do Brasil de Fato, a gente entrevistou o Orlando Silva, o deputado, e uma das coisas que ele disse foi sobre a votação para a presidência da Câmara, que o PCdoB, enfim, o Orlando ele votou a favor do Rodrigo Maia para a presidência, porque ali era a opção mais viável do que o Marcelo Freixo, por uma questão de correlação de forças. E o pessoal, na época, não gostou, enfim, criticou muito o Orlando Silva na época. Recentemente, a gente teve o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, aprovado no Congresso, e o pessoal votou a favor do projeto. Claro que com alguns acordos e tal. O Marcelo Freixo votou a favor, né? E nas redes sociais o Freixo foi muito criticado, inclusive sendo chamado de Tabata do pacote anticrime, né? Numa referência a Tabata Amaral, que ela votou a favor da reforma da Previdência. Quando votar a favor ou se posicionar ao lado da oposição, como aconteceu agora no pacote anticrime, quando criticar, quando um partido de esquerda, como o PCdoB, se alia à oposição? É bom você me dar a oportunidade de explicar. O PSOL, nessa votação, liberou a sua bancada, mas a maioria dos deputados votou contra o pacote.
Dos nossos 10 deputados, 6 votaram contra o pacote, 3 votaram a favor, incluindo o deputado Marcelo Freixo, e o David não estava na sessão nesse dia. Então a maioria do pessoal votou contra, mas não era a posição do pessoal, é importante deixar isso claro. O partido liberou a bancada. E liberou a bancada por quê? Exatamente por entender que haviam avanços importantes. Então aqueles deputados que estavam mais sensibilizados pelos avanços, não os avanços do projeto, os avanços que o grupo de trabalho, composto pelo Freixo, pelo Paulo Teixeira, pelo Orlando Silva, conseguiram conquistar na luta política e nos acordos que construíram com outros partidos da centro-direita nesse GT. Então, os partidos que estavam sensibilizados por esses avanços, que foram conquistados no GT, para que eles pudessem votar a favor do projeto. E os deputados e deputadas que considerassem que o projeto não era suficiente para melhorar o sistema penal brasileiro, para cumprir os propósitos proclamados de melhorar a segurança pública no Brasil, pudessem votar contra. Então, o pessoal liberou a sua bancada. Tá? Então, acho que isso é importante. Respondendo especificamente a sua pergunta, quando se posicionar, quando não? Esse é um debate muito intenso hoje na bancada do PSOL, no próprio partido, porque nós passamos muito tempo sendo um partido com uma relevância no quadro político brasileiro menor. E o partido cresceu muito nos últimos anos, não só em termos da quantidade de deputados e deputadas, mas hoje a sociedade brasileira está atenta para as posições do PSOL. Né? Talvez alguns anos atrás, uma divisão da bancada do partido não teria o impacto que teve agora. Né? E tem impacto porque exatamente a importância do PSOL cresceu muito. Então, acho que achar esse ponto tem a ver um pouco com cada cenário, cada votação específica, tem a ver em levar em conta alguns aspectos que são importantes, como a unidade da oposição. Em muitos casos, a gente tem votado com a oposição, mesmo quando não está muito convencido de certas posições, para manter a unidade da oposição. Em outros casos, a gente acha que não vale a pena e acaba votando sozinho. Então, para a gente não é um problema, necessariamente, votar sozinho quando a gente acha que as posições estão corretas. E quando não consegue construir um consenso, como nesse caso, que era um caso muito delicado, você tem o recurso de liberar a bancada. O que a gente diz é permitir que cada deputado vote como quiser, né? E não firmar um entendimento no âmbito do pessoal. Mas, via de regra, em 99% das votações, a gente tem fechado posição, votado como partido e, no geral, a gente tem tido um bom desempenho. Acho que todo mundo que tem acompanhado a atuação da bancada do PSOL tem percebido que o PSOL tem sido um ator importante, não só na oposição ao governo Bolsonaro, na denúncia dos ataques à democracia, aos direitos sociais, à soberania nacional, mas tem se esforçado muito para construir unidade, que não é uma coisa fácil. Eu não sei você, mas eu, particularmente, acho que o Freixo fez muito bem. Eu vou me abster de comentar, Juca, porque como o partido não tirou posição... Mas tem aspectos de mineirice, né, Débora? Ele Não. tem. Mas eu compreendo absolutamente a posição tanto dos deputados que votaram a favor quanto que votaram contra. Né? A militância, por exemplo, do partido ligada ao tema dos direitos humanos, por exemplo, é mais simpática dos direitos humanos, ligado ao movimento negro, o movimento, por exemplo, que trabalha o tema do encarceramento em massa. É mais simpático a ideia de votar contra o projeto. Há um outro setor do partido que também trabalha direitos humanos, ligado mais ao mundo jurídico, que acha que era melhor ter votado a favor. Então, mesmo no nosso campo, no campo progressista, houve muita gente, e acho que é absolutamente injusto encarnar no Marcelo, porque todo o PT votou a favor do projeto, todo o PCdoB votou a favor do projeto, todo o PSB votou a favor do projeto, e o Marcelo Freixo, que é o símbolo da aprovação do projeto. Eu acho que a explicação, o Marcelo é crítico em relação ao projeto, o Marcelo explica que ele votou a favor pelas mudanças que ele conseguiu, ele e companheiros, conseguiram fazer no projeto, e que seria uma deslealdade naquele momento ele... Não. Aí é o jogo da política. Bom, eu não sou entrevistado. E eu tenho uma última pergunta a te fazer. Infelizmente, está ótimo esse papo. Quais são os projetos prioritários do PSOL para 2020? 2020, Juca, primeiro nós temos nosso congresso no mês de maio desse ano. É um desafio para a gente fazer um congresso, que é um congresso num ano de eleições, mas a gente acha que é importante manter... Que número é de congresso? A gente faz agora de 3 em 3 anos. É o 7º congresso. 7º congresso. É o 7º congresso em 15 anos. Então, a gente tem uma média de um congresso a cada 2 anos. E agora vai aumentar para cada 3 anos também, para dar um tempinho de a direção partidária trabalhar um pouco mais. Mas a gente vai ter o congresso no primeiro semestre. É um momento importante para a gente debater a nossa vida interna, a nossa democracia, os nossos desafios. Tem o nosso momento também. A gente vai fazer isso nos meses de março e abril. Os meses de março são os congressos municipais. No mês de abril, os congressos estaduais. E no mês de maio, o Congresso Nacional, dias, se não me engano, 17, 18 e 19 de maio em Brasília. Então, a renovação de todas as direções do partido vão ser renovadas nesse começo de ano. Depois disso, montar chapas competitivas para disputar as eleições de 2020, é claro. A gente sai do Congresso já trabalhando nessa perspectiva.
O tema da unidade é um tema importante, como eu disse, o pessoal autorizou o diálogo com todos os partidos de oposição. Vamos trabalhar nessa perspectiva, analisar caso a caso, porque também não quer dizer que um partido que faça oposição ao Bolsonaro em nível nacional vai ser no município específico um aliado conveniente para que a gente possa levar uma tática eleitoral de combate, de enfrentamento. E o terceiro objetivo, claro, fazer o Congresso ter uma boa dinâmica eleitoral, competitiva e ganhar em alguns lugares, né? E eu acho que poderia citar aqui algumas cidades que são muito importantes para a gente, onde o pessoal tem chances de vencer as eleições. Bom, Rio de Janeiro já foi mencionado aqui, Marcelo é um candidato extraordinário, tem feito um trabalho de tentar fazer uma frente com os partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Eu tenho buscado ajudar na medida do possível e ele tem se empenhado muito nisso. Tem o PT, conversas com o PCdoB, com o PSB, com a Rede, né, com o próprio PDT, o PCdoB. Então tem um esforço nesse sentido de tentar ter uma frente no Rio de Janeiro. O mesmo esforço nós estamos empreendendo também em Florianópolis e em Belém. Também são duas capitais que a gente pode ter um bom desempenho. Em Macapá, que é uma cidade que a gente já elegemos o prefeito uma vez, já elegemos senador, depois tivemos uma dissidência do partido que foi para a Rede, mas o partido é muito grande também no Amapá, é o maior partido hoje do Amapá, é o PSOL. Então são 4 capitais assim que de bate-pronto eu posso mencionar como capitais onde o pessoal pode governar. E aí governando, Juca, Carol e Débora, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é fazer dessas administrações vitrines da esquerda no Brasil. Ou seja, mostrar mais uma vez, como o PT mostrou nos anos 80 e anos 90, que é possível governar as cidades de um jeito diferente, invertendo prioridades, com democracia, orçamento com transparência. Tudo você tem que ter mecanismos, não só sim, de democratização da gestão, porque uma gestão democrática é uma gestão transparente, uma gestão com menos problemas de corrupção, que se tornou no imaginário do povo brasileiro um grande problema, embora não seja nem de perto o maior problema do Brasil, que é a desigualdade. Né? Você tem que ter mecanismos de gestão econômica das cidades. É claro que você não resolve o problema do desemprego só em nível municipal, isso tem a ver com políticas macroeconômicas, todo mundo sabe disso, mas dá para fazer medidas em nível local. Nós temos várias experiências. Vou dar só um exemplo, a experiência do Banco do Povo, de Belém do Pará, quando Edmilson Rodrigues era prefeito, a importância que teve o Banco do Povo para estimular pequenos empreendimentos solidários na cidade de Belém. E é necessário também que a gente, evidentemente, enfrente aí uma série de amarras legais, inclusive, que foram estabelecidas pelo neoliberalismo nos últimos anos. A gente estava falando aqui do problema fiscal do Estado, que é quase uma ideologia, de que você não pode gastar um centavo a mais com política social antes de pagar o fornecedor ou pagar a dívida do município. Nós vamos tentar encontrar soluções inovadoras e criativas para governar para as maiorias, Juca, porque é só assim que a esquerda vai voltar a tocar o coração das pessoas. Infelizmente acabou. Eu agradeço muito, Carol e Débora. Vocês tornaram este programa muito mais gostoso, leve e profundo, que é importante. Fazia tempo que eu queria Foi bom demais. ter esse papo contigo. Muitíssimo obrigado. Estamos aí desejando a todos um ótimo 2020. Agradecer ao telespectador. Lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, que no YouTube é ao vivo, como você sabe, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Que para nos apoiar, basta acessar o endereço catarse.me/TVT e dizer para você que o Entrevistas volta quinta-feira que vem. E desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com o historiador e presidente do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros é gaúcho de Sapucaia do Sul. Na adolescência, iniciou a militância no movimento estudantil.
Em 1999, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, em 2005, entrou para o PSOL. Foi diretor de movimentos sociais da UNE entre 2005 e 2009. Historiador, é doutorando em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília. Foi secretário de comunicação do partido em Brasília, presidente da Fundação Lauro Campos e, desde janeiro de 2018, é presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. É coautor de várias publicações, colaborador de sites, jornais e revistas no Brasil e exterior. E para fazer este programa estão conosco Caroline Oliveira, jornalista do Brasil de Fato, e também Débora Camilo, advogada popular, militante do movimento negro, do movimento feminista, defensoras dos direitos humanos e compõe, além do mais, a direção estadual do PSOL de São Paulo. Eu agradeço muito as duas por me ajudarem neste papo. E agradeço este gaúcho colorado, que está fazendo sua tese de mestrado e vai defender na Universidade Nacional de Brasília, sobre movimentos sociais recentes, Juliano Medeiros. Ô, Juliano, não dá para te encontrar com essa cara de menino que você tem e não fazer duas perguntas. A primeira é por que o PSOL não é presidido pelo Boulos? Que é uma coisa que, para todo mundo, o Boulos é o presidente do PSOL. E não é. E nunca foi, né? Na verdade. Nunca foi. Por quê? Seria um ótimo presidente, Juca, Sem não dúvida. tenho dúvida nenhuma disso. Né? Um sujeito que representa lutas sociais muito importantes que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, a luta do sem-teto, que expressa a resistência urbana contra o neoliberalismo. O Guilherme seria um grande presidente do PSOL, provavelmente muito melhor do que eu. Mas o Guilherme, ele é, antes de tudo, um ativista do movimento sem teto. E ele sempre trabalhou na perspectiva de manter, preservar esse trabalho que é muito importante. Por exemplo, agora ele saiu, no ano passado, das eleições presidenciais, dessa construção que a gente fez, que foi uma aliança entre partidos políticos, PSOL e PCB, e movimentos sociais. E ele, depois da eleição presidencial, embora tenha ganhado uma audiência enorme na sociedade brasileira, suas ideias, suas posições, ele voltou para o MTST, para organizar o movimento social, fez um giro pelas universidades no Brasil, ou seja, é um sujeito que tem uma disposição muito grande de construir a organização popular, o movimento social, e construir partido exige outras disposições. Você precisa estar em contato com a bancada, cuidar dos diretórios estaduais, cuidar da militância, dos debates internos. Eu acho que o Guilherme tem dado uma contribuição grande também, como ativista social, como um líder que fala pelas posições do PSOL também, mas que fala, acima de tudo, em nome de um setor social importantíssimo, que é o movimento sem teto no Brasil. Você nunca foi candidato a coisa alguma em eleições com a participação do eleitorado, evidentemente que você foi eleito presidente do PSOL. Claro. Você nunca foi? Nunca fui, Juca. Eu saí do Rio Grande do Sul quando eu tinha 26 anos, depois que eu cumpri 2 mandatos na UNE. Você saiu ontem. Não, faz 10 anos já. Isso. Você já está com 36 36 anos, vida. Tá. Saí do Rio Grande do Sul há 10 anos para colaborar com a bancada do PSOL em Brasília. Tá. Então, trabalhei na liderança do PSOL em Brasília. Fui da UNE, minha experiência no movimento social vem do movimento estudantil. Fui da UNE entre 2005 e 2009, 2 gestões. Foi uma experiência super enriquecedora para mim como militante. E, desde então, tenho colaborado com a construção partidária. Primeiro ajudando a bancada, depois presidindo a Fundação Lauro Campos, que é a Fundação de Estudos e Pesquisas do PSOL. E, desde 2007, nesse tremendo desafio de liderar esse partido que, para a gente, para muitos ativistas no Brasil, é o partido da renovação da esquerda brasileira. Então, tem sido um desafio grande também enfrentar essa parada. Eu quero ver a Débora, como militante do PSOL, fazer uma pergunta para você que te deixe em má situação. Ô, Débora, você faz favor, exerça a sua militância, assim, deixa o presidente numa saia justa. Que a gente não fica aqui naquele bate-bola de companheiros de partido. De levantar a bola para ele. Né? Chuta para fazer o gol, né? Então, fazer o papel da advogada do diabo. Isso. Juliano, nós somos companheiros de partido, né? Também sou aqui do estado de São Paulo. E nós chegamos nesse momento de crise não só por conta da extrema-direita. Né? Você
acredita que há uma culpa, né, uma responsabilidade da esquerda e mesmo nós, né, enquanto militantes de esquerda, se nós deixamos de cumprir algo, porque essa alavancada não se deu do ano passado para cá, né, o que nós deixamos de fazer, e se também há uma responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, que esteve durante 12 anos no governo, para que a gente chegasse na crise que a gente está aqui hoje, né, vivenciando hoje. Boa pergunta, Débora, porque, de fato, como nós estamos vivendo recentemente uma dinâmica de muita unidade na oposição ao Bolsonaro, isso é muito importante, Juca, Débora, é uma conquista que o pessoal tem dado uma contribuição humilde, mas muito decidida, para que a gente possa ter mais unidade na oposição. Isso, às vezes, pode criar a impressão de que nós todos temos a mesma avaliação do que aconteceu no Brasil, temos o mesmo projeto, e isso não é verdade. Se nós tivéssemos o mesmo projeto, estávamos todos nos mesmos partidos, né? Não precisaríamos ter aí 6, 7 partidos de oposição como nós temos no Brasil. Há projetos diferentes, projetos que apresentam saídas distintas para a crise que o país vive, e isso também expressa avaliações distintas do que o Brasil viveu nos últimos anos, né? Eu acho, Débora, antes que mais nada, que a responsabilidade pela crise do país são das elites brasileiras. As elites brasileiras fizeram opções nos últimos tempos de depor uma presidente legitimamente eleita, de emplacar um programa econômico muito nocivo para o Brasil, que criou uma dinâmica recessiva, que jogou milhões de brasileiros e brasileiras no desemprego e na informalidade. Então, numa escala de responsabilidades, a responsabilidade pela crise política, econômica, social que nós vivemos do Brasil é das elites brasileiras, não tenho a menor dúvida disso. Isso não só no caso do Brasil, como no caso da Europa, da América Latina como um todo. Mas é claro que eu acho que há que se fazer um balanço crítico do que foi a experiência da esquerda, da centro-esquerda no governo. Tem omissões de brigas, de desafios que deviam ter sido enfrentados, mas, acima de tudo, isso um companheiro do PT que me disse, o companheiro Lindbergh Farias, que foi senador do PT, uma brutal subestimação da luta de classes. Ou seja, achar que realmente você poderia ter um latifundiário no governo e quando os interesses do latifúndio fossem contrariados, isso não ia dar em nada. Você ter um banqueiro no Ministério da Economia, quando você contrariasse o sistema financeiro, isso não ia dar em nada. Isso expressa uma brutal subestimação da luta de classes. Ou seja, as elites no Brasil, sempre que têm os seus interesses ameaçados, não titubeiam em confrontar a democracia, em confrontar o Estado de Direito, em usar a violência, se necessário for, em usar os mecanismos de controle da economia que eles têm. Se precisar gerar inflação, gera. Se precisar gerar desabastecimento, vão gerar. Porque são as armas que as elites têm no Brasil. Eu acho que, acima de tudo, apesar dos avanços, apesar das conquistas importantes que 13 anos de governos progressistas trouxeram ao Brasil, eu acho que teve uma subestimação da luta de classes, do que significam os adversários do povo no Brasil. E se a gente tivesse a oportunidade de ter uma nova chance do povo brasileiro, de ter esquerda no governo, eu acho que a principal lição deveria ser essa. O Brasil precisa de uma saída de esquerda para a crise, e não de uma saída que componha interesses, porque já não é possível compor esses interesses. A saída para a crise do Brasil ou é pela esquerda ou é pela direita, não tem mais meio termo. Curioso, né, Juliano, quando a gente ouve a elite se referir ao fato de que teriam sido os governos populares que inventaram o nós e eles, né? Como se a luta de classes fosse uma invenção recente, não é? Do Lula, da Dilma e dos seus aliados. Eu diria, Juca, até antes da Paloma, que acho que a grande lição que todo esse processo dos últimos 15 anos nos deixa é que, quando a luta de classes foi negada, e isso muitos dentro dos governos do Lula e da Dilma fizeram, isso você cria as condições para que o inimigo se prepare para dar o contra-ataque. Na primeira crise te dá um piparote e te joga no chão. Carol. Juliano, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Juliano, é o seguinte, a gente está falando aí desse cenário de crise econômica, crise política, crise social, e aí a gente sempre teve uma esquerda muito fragmentada, né? Historicamente. E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente está vendo uma possível chapa entre o Marcelo Freixo, do PSOL, e a Benedita da Silva, do PT, no Rio de Janeiro. Essa união entre PT e PSOL no Rio de Janeiro sinaliza alguma união da esquerda? Como que o governo Bolsonaro e essa crise está estimulando, ou se estimula essa união da esquerda em torno de um projeto, em torno de uma união, em torno de uma saída para essa crise que leva em consideração tudo isso que a gente está falando de luta de classes e tal?
Acrescente a resposta, por favor, Juliano, a pergunta da Carol, o seguinte: quando você pensa numa frente, você pensa necessariamente numa frente de esquerda ou você pensa numa frente que pode ser mais ampla do que uma frente de esquerda? Bom, começar com as eleições, Sim, que eu acho que é um sim, tema mais claro, simples, sim. em tese, né? A gente tem, desde o começo do ano, um grande desafio, que era preservar as diferenças que existem, que são importantes. O campo da esquerda não é o campo do pensamento único, é o campo da diversidade, da pluralidade, isso é muito bom. Preservar as diferenças, as identidades, as histórias, os projetos e, ao mesmo tempo, ter unidade. Era um desafio difícil. Nós começamos o ano de 2019, vamos lembrar, com uma divisão da oposição logo na eleição para a presidência da Câmara. Uma parte da oposição apoiando Rodrigo Maia, outra parte apoiando Marcelo Freixo. E foi difícil superar isso no primeiro momento, mas a gente conseguiu superar. E mesmo superando, a unidade que a gente conseguiu construir, ela ainda é insuficiente. É insuficiente porque, apesar de nós estarmos juntos, os partidos de oposição, os movimentos sociais, contra o governo Bolsonaro, isso não é suficiente ainda para demonstrar para a maioria do povo brasileiro que esse projeto é um projeto incapaz de tirar o Brasil da crise, embora boa parte do povo brasileiro, pouco a pouco, vai descobrindo, vai percebendo isso, né? Então, a unidade eleitoral em 2020 é parte desse processo. Nós não vamos forçar a barra em nenhum lugar. Por exemplo, posso te dizer que o PSOL não vai intervir em nenhum diretório municipal para obrigar a militância do partido a fazer alianças que ela não queira fazer. Nós vamos preservar a história, a tradição e a dinâmica de relação que os partidos têm em cada cidade. Então, onde tiver base política, trabalho político comum, construído em conjunto, e for possível compor alianças eleitorais, nós não vamos, de maneira nenhuma, ser um obstáculo para que isso aconteça. Então, se for possível no Rio de Janeiro, unir a esquerda em torno do Marcelo Freixo, se for possível em Porto Alegre, unir em torno da Manuela Dávila ou de outro nome, e o mesmo aqui em São Paulo, que há vários nomes importantes. Só lembrando, Manuela Dávila, que é do PCdoB. Exato. Freixo, do PSOL. Exato. Então, nós estamos falando aí dos partidos Isso. que são de oposição. Isso. O PSOL, é importante que se diga, aprovou uma resolução no seu Diretório Nacional que autoriza coligações com os partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Já entrando na sua questão, Juca. Não significa que nós não possamos aproveitar determinadas contradições. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, quando o Rodrigo Maia ou um partido do Centrão entra em contradição com o governo Bolsonaro e não fazer alianças pontuais na Câmara dos Deputados, isso para a gente não é um problema. Mas nós não achamos que é correto sinalizar para a sociedade que o DEM, o PP, o MDB, o PSDB, os partidos que financiaram o golpe, que se omitiram diante do risco do Bolsonaro no segundo turno, que jogaram o Brasil nessa brutal crise que a gente vive, dá uma sinalização para a sociedade que esses partidos podem ser aliados para tirar o país da crise. Não podem. Por isso o pessoal foi muito firme e disse, não vai ter coligação com esses partidos. Partidos golpistas ou partidos que não fazem oposição ao governo Bolsonaro, para valer, não estão no nosso arco de alianças. O que significa que o PCdoB, o PT, o PSB, o PDT, o PCB, a Rede de Sustentabilidade, são partidos com os quais a gente pode conversar, como eu disse, respeitando a dinâmica de cada local. Há locais onde vai ser muito difícil. Vou dar um exemplo aqui. Os estados do Nordeste, onde muitos governadores são do campo da oposição. PSB, PT, mesmo o Flávio Dino, do PCdoB, lá no Maranhão. Só que esses governadores, muitas vezes, claro, têm também seus interesses locais, o seu jogo da geopolítica estadual, digamos assim. E, em muitos casos, estão bancando candidaturas que não são do campo da esquerda. Então, para a gente, nesses lugares, não vai ter conversa. Onde tiver uma base programática de esquerda, nomes que representem uma oposição firme e decidida ao governo Bolsonaro, para a gente vai ter conversa, o que não quer dizer que a conversa vai levar a alianças eleitorais, mas só o fato de conversar sobre eleições já é sempre um bom caminho, né? Mas, por exemplo, quando você diz, para pegar um exemplo, não tem aliança com o MDB, mas, digamos, há um setor à esquerda dentro do PMDB, representado pelo Roberto Requião, por exemplo. Não tem conversa com o Roberto Requião? Ou pode ter com o indivíduo? Aí não é uma aliança partidária. Eu acho que alianças partidárias não é possível, Júlio, porque, embora o senador Requião é um sujeito que a gente respeita muito, inclusive, nos últimos dias veicularam na imprensa do Paraná, de que ele estaria estabelecendo um diálogo com o PSOL. Quero aproveitar para dizer que isso, lamentavelmente, não é verdade. Não é verdade. Lamento informar, mas não. Não está acontecendo por enquanto, embora eu goste muito dele, eu respeite muito. A gente tem uma boa relação, mas... É isso, o senador Requião, como outras lideranças do campo do centro, da centro-direita, tem uma história de esquerda, uma história do nacionalismo comprometido com os interesses do Brasil. Mas o MDB do Paraná, se você for olhar os personagens você vai ter muitas contradições, né, Ju? Então, eu acho que o pessoal, não é puritanismo isso não que eu quero dizer aqui, mas o pessoal logrou um certo patrimônio de coerência.
Hoje, se um ativista jovem olha para a política brasileira, ele vai ver poucos partidos que realmente buscam levar a rigor aquilo que escrevem, aquilo que dizem, aquilo que proclamam. E a gente tem tentado fazer isso. É difícil, é claro. A gente é um partido legal, disputa as eleições, está dentro das regras do jogo, mas tem tentado, dentro desse espaço, um espaço tão difícil da política institucional, traduzir em ações aquilo que a gente prega, aquilo que a gente defende. Se a gente diz que a centro-direita não é parceira para tirar o país da crise, a gente não pode autorizar coligações com esses partidos. Antes da gente ir para o primeiro intervalo, se você olha para fora, tem algum partido desses novos que surgiram como é novo PSOL, que, digamos, de alguma maneira, para você seja paradigmático? Sei lá, o Podemos tem a ver com o PSOL? Eu acho que tem muitas experiências, Tá. Juca, que expressam o que eu estou até na minha tese de doutorado Tá. chamando de movimento de nova esquerda. Eu acho que há, sim, Tá. o paradigma dominante da esquerda nos últimos anos foi o paradigma social-democrata, ou seja, Tá. fazer reformas por dentro do capitalismo para melhorar o capitalismo. Isso. Eu acho que esse paradigma está em crise. Tá. E há uma esquerda no mundo todo questionando esse paradigma, Tá. dizendo não é mais possível fazer reformas por dentro do sistema, Perfeito. é necessário um outro sistema. E isso, os partidos da esquerda radical na Europa, da Frente Ampla no Chile, do Movimento Novo Peru no Peru, Movimento Colômbia Humana, há vários movimentos e partidos com os quais a gente mantém boas relações e se referencia para tentar construir também no Brasil uma saída de nova esquerda. Quer dizer que as experiências que existiram até agora não são importantes? De maneira nenhuma. O PT muito importante, o PCdoB muito importante, o PCB, cada um deu a sua contribuição até aqui. Mas o Brasil precisa urgentemente de uma Nós nova vamos nos esquerda. divertir muito no segundo bloco, porque se há uma coisa deliciosa é explorar isso. Que Brasil o PSOL pretende? Como é o modelo econômico que o PSOL pretende para o Brasil? É apenas um capitalismo menos selvagem ou é uma saída do capitalismo? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal e a Rádio Brasil Atual no ar, até porque a Carol está aqui e ela tem tudo a ver com isso também, com o Brasil de Fato e tudo mais, você contribua para o nosso financiamento coletivo, para a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura, porque nós vamos voltar em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o nosso jovem presidente do PSOL, Juliano Medeiros. E quem abre este bloco é a Débora. Pegando o gancho do que o Juca falou no finalzinho do último bloco, mas olhando para o passado, né? Como teria sido um governo do PSOL, né, se nós estivéssemos ali em 2003? O que teria sido diferente? Qual seria a forma que o PSOL faria para modificar aquilo que a gente chama de estrutural mesmo, né? Essas reformas que hoje a gente vê o quanto são importantes, e de que forma teria sido caso a gente tivesse a oportunidade de modificar? Olha, tem uma companheira do PSOL, que é da Executiva Nacional do partido, que fala uma coisa que eu gosto muito. Os governos do PT produziram muitas conquistas importantes e, em certas áreas importantes, se avançou pouco. Mas ela diz uma coisa que eu gosto, que é, talvez o maior problema da experiência de 13 anos de governo progressista no Brasil, para quem quer fazer uma transformação radical do Brasil, ou seja, para quem entende que não há saída para o Brasil dentro de um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, com as velhas elites da política brasileira, O Supremo com tudo é bom. é que o Lula começou a governar em 2003 com uma correlação de forças muito favorável, ou seja, havia uma descrença com o neoliberalismo, havia uma disposição do povo brasileiro para mudanças. Então, essa minha companheira diz que nós entregamos, o movimento social, a esquerda brasileira, uma determinada correlação de forças para que o PT começasse o seu governo em 2003, e eles nos devolveram uma correlação de forças em 2016 com o impeachment da Dilma muito difícil, então muito pior, né? Então, eu acho que isso fala um pouco do que isso significou. Um governo de transformações profundas, radicais, estruturais, como nós defendemos, porque não acreditamos que é possível
promover as transformações que o Brasil precisa, contando com a boa vontade das elites que, por 519 anos, têm controlado esse país, ela não poderia ter sido viabilizada sem confrontação, sem algum nível de confrontação. Ou seja, o Brasil, como os países da América Latina, viveram um ciclo de expansão econômica muito positivo, que permitiu diminuir as desigualdades, permitiu garantir o acesso a direitos importantes, diminuiu a pobreza extrema. Isso tudo tem que ser reconhecido, isso foi muito importante. E isso, claro, está dentro de um contexto geral de melhoria das condições econômicas mundiais, globais e também do Brasil, a partir de opções que foram feitas aqui. Mas, sempre que o sistema mostra sinais de crise, as elites, as classes dominantes, não, como já disse, titubeiam em tomar a iniciativa de retomar o controle sobre o fundo público, ou seja, sobre as riquezas que o Estado administra no Brasil. E foi isso que eles fizeram em 2016. Ou seja, nós deveríamos ter, ao longo desse período, criado as condições para que as conquistas, primeiro, fossem estruturais, não fossem desmontáveis, como estão sendo desmontadas pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, né? Que fossem conquistas estruturais, incorporadas à própria estrutura do Estado brasileiro. Veja que mesmo conquistas importantes que foram incorporadas ao Estado brasileiro, como, por exemplo, os direitos trabalhistas, estão sendo desmontados. Vocês imaginem aquilo que não foi incorporado como parte do Estado brasileiro em termos de arranjo institucional. Então, nós deveríamos ter feito isso, incorporado essas conquistas à dinâmica do Estado brasileiro e, claro, criado uma correlação de forças para enfrentar eventuais violências como essa que a Dilma sofreu em 2016. Ou seja, a gente teria que ter um sistema público de TV muito forte para poder constituir uma narrativa alternativa àquela que os meios de comunicação ofereceram para a sociedade brasileira em relação ao Lava Jato, em relação à corrupção, em relação aos problemas econômicos. Nós deveríamos ter um nível de organização popular e social muito superior ao que nós tínhamos em 2016. Foi muito importante a resistência, o pessoal foi para as ruas denunciar o golpe contra a Dilma em 2016, mas cá entre nós foi insuficiente. Se nós tivéssemos, ao invés de 100 mil, 1 milhão de pessoas nas ruas, 2 milhões, 10 milhões, quem sabe o golpe não tivesse ocorrido. Então, eu acho que, de fato, a correlação de forças que foi legado para essa nova fase que a esquerda inicia pós-golpe é uma correlação de forças muito difícil. E eu acho que isso tem que ser levado em conta para quando a gente for pensar o futuro também. Carol. Bom, a gente está comentando aí, né, de cenário econômico e tal. No lugar do Paulo Guedes, no lugar do governo Bolsonaro, o que o PSOL tem de proposta econômica para os próximos anos, pensando em crise, pensando em união da esquerda, pensando como não só uma proposta do PSOL, mas uma proposta da esquerda para a pauta econômica, né? Porque o PSOL é muito conhecido pelas pautas de cunho social e tal, mas e a pauta econômica? O que o PSOL tem de proposta? Olha, na eleição passada, o Guilherme e a Sônia, o Guilherme Boulos da Sônia Guajajara, a nossa chapa presidencial, a gente teve muito cuidado com isso. Porque como a gente sabia que a tendência era que, claro, o debate econômico ficasse concentrado entre os grandes partidos, que para o pessoal perguntassem só temas que são considerados de menor importância pela sociedade, que não são de menor importância, são temas muito importantes, temas estruturais do que é a dinâmica social brasileira, a gente se preparou muito para falar de economia. Então, a gente montou um programa de governo muito consistente, foi coordenado pela nossa companheira Laura Carvalho, que não é filiada ao PSOL, mas que muito generosamente nos ajudou a pensar esse programa de governo, e que parte do pressuposto de que nós temos uma economia para 1% no Brasil, uma economia que é pensada, que funciona, as macropolíticas econômicas, apenas para manter uma dinâmica de reprodução de privilégios no Brasil, e que é preciso desmontar essa dinâmica de manutenção dos privilégios. Como é que se faz isso? Começando por mudar aquilo que é de responsabilidade do Estado. Claro que há uma parte da dinâmica econômica que não diz respeito diretamente à capacidade dos agentes estatais de ativarem certas dinâmicas do próprio capitalismo que são necessárias para se gerar emprego no curto prazo, por exemplo, ou para se enfrentar problemas de natureza fiscal do Estado. Mas é possível que o Estado se autorreforme, vamos dizer assim, para, naquilo que lhe diz respeito, combater essa dinâmica excludente de manutenção dos privilégios. Um exemplo, reforma tributária. Para a gente, a primeira tarefa de um governo de esquerda é desmontar a estrutura tributária brasileira, que é uma estrutura absolutamente regressiva, que taxa os trabalhadores, os mais pobres, através dos impostos indiretos sobre consumo e que mantém os lucros, os dividendos e o patrimônio dos muito ricos intocado no Brasil. Então, a primeira coisa que um governo de esquerda deveria fazer, um novo ciclo de lutas sociais que levasse a esquerda ao governo, deveria ser desmontar essa estrutura. Porque é o sistema tributário o principal instrumento, não o único, mas o principal instrumento de receitas do Estado. Então, o que acontece?
como você tem um sistema absolutamente injusto, quando você tem uma crise fiscal no Estado, ou seja, quando você tem um desequilíbrio entre receita e despesa, o que os capitalistas dizem, o que as elites dizem? O Estado gastou demais. O problema é sempre na despesa, nunca na receita. Então, qual é a grande proposta do PSOL? Mudar o sistema de receitas do Estado. Ou seja, você precisa cobrar dos mais poderosos, precisa cobrar de quem tem mais e desonerar quem tem menos. Isso vai ter um impacto produtivo sobre o consumo, vai ter um impacto produtivo sobre a produção, porque os setores produtivos, evidentemente, vão sair beneficiados. Uma fábrica que produz produtos, por exemplo, de consumo de massas, produtos de higiene, por exemplo, vai ser beneficiada porque aumenta o consumo. Então, você tem que estabelecer uma dinâmica do ponto de vista tributário. Na reforma da Previdência, agora, recentemente, nós tivemos esse debate. As propostas do PSOL para a reforma da Previdência foram absolutamente invisibilizadas no debate público. Você ligava a Globo News, para usar aqui uma concorrente que não preza pela pluralidade da TVT, e você ligava na Globo News, todos os analistas, todos os economistas e todos os políticos que eram convidados para falar na Globo News falavam a mesma coisa. O problema é um problema de desequilíbrio fiscal do Estado por conta da despesa. O Estado gasta demais, né? Sendo que nós achamos que, ao contrário, o Estado gasta até de menos com quem mais precisa, mas gasta muito com quem tem demais. São mais de 400 bilhões de desonerações que foram dados desde o final do governo Dilma até o governo Temer. Ou seja, as empresas deixaram de pagar impostos para o Brasil. Isso aprofundou a crise fiscal. O desemprego e a informalidade também prejudicaram o sistema de previdência. Ou seja, toda a lógica da política econômica do Brasil nos últimos anos é uma lógica que aprofunda a recessão, que aprofunda a desigualdade social. A primeira medida que um governo do PSOL teria era fazer uma profunda reforma tributária. E isso só se faz enfrentando privilégios. Vamos lembrar que no começo do governo Lula, houve uma reforma tributária muito tímida, que não enfrentou esse problema da estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro e não enfrentou o problema central, que é o problema de um Estado que cobra muito dos pobres e cobra pouco dos ricos. Juliano, você tocou e duas vezes num aspecto que muito me interessa discutir, que é a questão da comunicação, né? E você falou em reforço aos canais públicos. Há uma diferença enorme, né, entre uma TV pública e uma TV do Estado. O modelo que você pensa é mais para a BBC do que para o que nós temos no Brasil? Ou vocês têm uma proposta sobre isso? Nós temos uma militância que discute isso, o pessoal que participa do Intervozes, que é um movimento de comunicação, tem muitos militantes do PSOL, também do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, você conhece vários deles, sim. A Bia Barbosa, a Ana Miel, o Pedro Ekman, são companheiros e companheiras que estão nessa formulação. Eu acho que, Juca, nós precisamos fortalecer as três alternativas que nós temos ao monopólio da comunicação no Brasil. São as TVs estatais, é importante que o Estado tenha os seus mecanismos de comunicação direta com o povo. São as TVs públicas, ou seja, TVs que expressam a pluralidade das vozes que existem na sociedade, não a voz do Estado. E um terceiro que são os meios de comunicação independentes, que eu acho que também precisam de subsídios, precisa de uma matriz de financiamento que incorpore, inclusive, financiamento estatal e privado, evidentemente. Por que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo apenas a TVT como uma das poucas vozes representando essa outra perspectiva de mundo e de sociedade, que na sociedade brasileira é representada por pelo menos 30% de brasileiros e brasileiras que se dizem progressistas ou que se dizem de esquerda, ou que manifestam simpatia por candidaturas de esquerda, mas quando isso se traduz para a comunicação, isso alcança um percentual irrisório. Por que as vozes e as perspectivas de mundo estão tão concentradas numa única perspectiva, que é a perspectiva liberal, né, capitalista, individualista, muitas vezes mais do que neoliberal? Por que é tão fácil para uma igreja neopentecostal hoje no Brasil ter uma emissora de TV e a gente... Quem está com a TV aberta e sabe disso, vai trocando de canal e pega, às vezes, 3, 4, 5 canais ligados a essas instituições, e os sindicatos não têm as suas emissoras, e os movimentos sociais não têm as suas emissoras, porque o MST não tem uma emissora de TV, porque o MTST não tem uma emissora de TV, porque a UNE não tem uma emissora de TV, né? Porque é muito difícil, porque a concessão é difícil, porque manter isso é difícil, então é preciso ter uma política pública que garanta que, além das emissoras privadas, que controlam a grande maioria da comunicação que circula no Brasil, que você possa ter TVs públicas, TVs estatais e também TVs, rádios, jornais independentes. Débora. Você tocou num ponto que é interessante, até porque a gente viu uma dinâmica totalmente diferente do que foi essa última eleição, do que foram as anteriores, né? A utilização da internet
né, como uma forma de veicular, na grande maioria, mentiras, né, que foi o que levou o Bolsonaro à presidência, e a dificuldade que, de certa forma, a esquerda tem de conseguir utilizar essa ferramenta, né, que é inovadora. E de que forma a gente poderia estar... Você citou a questão das rádios, né? Rádios comunitárias que, infelizmente, nos governos petistas, né, houve a diminuição, até a proibição de utilização, né? E de que forma a gente poderia não só explorar, mas também dar uma outra dinâmica para a internet, né? São outros públicos, o público mais jovem, e até a gente não vive numa democracia digital, o acesso digital ainda é algo muito difícil. Mas de que forma a gente poderia estar explorando melhor as redes sociais para o alcance de uma população que, por vezes, o jornal sentar na TV já não é mais interessante, e o smartphone está muito mais ali. Eu não sou propriamente um especialista no tema, Débora, mas me parece que a internet ela pode ser um potente instrumento de democratização da comunicação. Né? É, hoje, ainda o terreno onde as nossas vozes estão mais equilibradas, apesar do que a gente viu nas eleições do ano passado, que é um fenômeno criminoso, que foi o uso através de subterfúgios ilegais de financiamento empresarial de campanha. Esse crime ainda está para ser comprovado, mas eu estou muito convicto de que foi cometido um crime eleitoral grave nas eleições do ano passado. Mas, apesar deste episódio de 2018, eu acho que a internet veio para nos ajudar a falar com mais gente, né? O PSOL é um dos partidos mais influentes nas redes sociais, como partido. Os seus deputados estão entre os deputados, as deputadas, entre as personalidades do mundo da política mais influentes nas redes sociais, ou seja, são instrumentos importantes. Se você verificar, por exemplo, o que foram os grandes protestos que começaram no início dessa década na Europa, o papel que o Twitter, que o Facebook cumpriu, por exemplo, nas convocações dos movimentos de massa na Grécia, na França, na Espanha, foi muito importante. Né? Então, eu acho que a internet pode ser um instrumento. Eu não sou a favor de que a gente crie muitas regras para a internet, não. Acho que tem que deixar... o marco, por exemplo, o marco civil das comunicações digitais da internet, que foi aprovada, tem muitos avanços. Foi importante ter garantido ali algumas conquistas que proibissem que a internet virasse uma coisa meio TV a cabo, onde você vende pacotes de serviços e vai restringindo o acesso à rede. Então, isso foi muito importante, são conquistas da democracia e dos movimentos ligados à comunicação no Brasil. Eu acho que a internet tem que ser explorada. Agora, é importante que a gente use a nossa criatividade. Se a gente achar que a internet também é um território completamente neutro, que o Instagram, que o Twitter, que o WhatsApp, que são propriedade de grandes corporações capitalistas, que o Google, que são instrumentos neutros que estão ali, e a gente não souber utilizar estratégias eficientes para usar esses mecanismos a nosso favor, não usar a nossa criatividade, a gente pode ficar refém também de uma dinâmica muito infeliz, que foi o que a gente viu no ano passado, né, com o uso em massa das fake news pelo WhatsApp. Nós não estávamos preparados para aquilo, a esquerda não estava preparada para aquilo. O Brasil foi um grande laboratório dessa experiência. As fake news que foram usadas, por exemplo, no Brexit, na eleição francesa, na eleição dos Estados Unidos, foi usada através de redes sociais como o Facebook, e o WhatsApp foi a primeira vez que foi usado da forma como foi usado no Brasil. A gente não estava preparado para isso, e acho que a gente precisa se preparar melhor e também usar a nossa criatividade para colocar a internet a nosso favor. Vou dar um exemplo simples. Democracia participativa. Como pensar a democracia participativa apenas nos termos do ciclo participacionista dos anos 80 e 90, onde as pessoas iam para assembleias e ali expressavam, por exemplo, no orçamento participativo em Porto Alegre, no Congresso do Povo em Belém do Pará, expressavam suas demandas. Será que a gente não pode usar a internet como mecanismo também para estimular a democracia participativa através de canais inovadores? Precisamos colocar a cabeça para pensar um pouquinho e usar a modernidade a nosso favor. O curioso, né, Juliano, você falou do Instagram, do Twitter, do Google, do WhatsApp. Não fosse o Telegram, talvez a Vaza Jato não teria acontecido, né? Você, Carol, você vai fazer a pergunta e você vai responder no próximo bloco. A gente está falando dos desafios, né, para os próximos anos, internet. Recentemente, a escritora negra e feminista Sueli Carneiro falou que entre a direita e entre a esquerda nós somos negros. O candidato a deputado Douglas Belchior, nas eleições anteriores, reclamou que o PSOL destinou recursos financeiros mais para candidaturas brancas dentro do PSOL, muito mais para candidaturas brancas do que para as candidaturas negras.
A gente está vendo aí três mulheres negras, né, participarem de uma candidatura coletiva do PSOL para as próximas eleições. Quais são os erros do PSOL e quais são os acertos em relação ao movimento negro dentro do partido? Você comentou de participação social, de incluir nos próximos anos. Quais são os acertos, quais são os erros, quais são as políticas que o PSOL pretende implementar, fazer para que isso se resolva? O Juliano vai responder no próximo bloco, lembrando que o PSOL praticamente dobrou a sua bancada das últimas eleições para cá e é o único partido cuja bancada tem paridade de gênero. Se eu estiver enganado, o Juliano me corrige no próximo bloco. Até já.